Ok, Google, o que é multiculturalismo? De acordo com Wikipédia, multiculturalismo, ou pluralismo cultural, é um termo que descreve a existência de muitas culturas numa região, cidade ou país, com no mínimo uma predominante. Será que essa resposta é suficiente? Multiculturalismo pode ser um problema? Ou é um problema? Uma sociedade mais diversa é mais pacífica ou conflitante? Salve Makers! Hoje é dia de falar sobre atualidade, sobre pluralidade. Está mais do que na hora de se aceitar e aceitar o novo. Atualmente, são poucas as políticas públicas de inclusão e diversidade efetivas no nosso país. Por consequência, os conflitos acabam sendo inevitáveis. E eu não preciso ir muito longe para você perceber que isso é real. Vemos esses conflitos acontecerem diariamente, seja na televisão, no YouTube, no Instagram, inúmeras discussões que acabam em brigas e até em mortes. O multiculturalismo pode ser um problema, pois ele exige que saibamos gerir conflitos, uma vez que temos culturas diferentes vivendo próximas e isso pode gerar confronto. E eis que você nasce num país diverso, mas que mal sabe o que é diversidade. Você nasce num país multicultural, mas que muitas vezes não reconhece a importância que isso tem. Vivemos em uma sociedade rica em cultura, mas não temos o costume de dar valor a ela. Tendemos a não valorizar, muitas vezes por medo de represálias, preconceitos, desvalorização, paradigmas culturais e, entre outros receios, aquele da Idade Média, de que se X grupo se envolver com outro, estará corrompendo uma série de coisas. Deveríamos enxergar que não existe uma cultura modelo, perfeita, a ser seguida. O multiculturalismo não faz juízo de valor. Trata-se de respeitar culturas diferentes. Cada cultura tem sua história particular. Nós não podemos e não devemos compará-las ou confrontá-las. Meu nome é Carlos Henrique da Silva Quispe. Eu descendo de origem indígena e espanhola. Eu tenho 1,73 m, tenho olhos pequenos e puxados, nariz grande, uma pele morena avermelhada e apesar do meu cabelo estar pintado, ele é escuro. Mesmo sendo nativo, eu já sofri xenofobia, já ouvi comentários preconceituosos e arrisco a dizer que você que está assistindo talvez já sofreu com isso também. Falamos de formas diferentes, temos tradições diferentes e tudo isso no mesmo país. E antes de tudo isso, somos da mesma espécie, não é mesmo? Mesmo com tantas barreiras, com tantos impedimentos sócio-históricos, principalmente quando lembramos que o nosso país sofreu de um complexo de inferioridade no século XIX, por sermos misturados. Atualmente, poder falar disso em um novo cenário é desafiador. Dá uma olhada no que o terapeuta e sociólogo Roberto Gambini disse em uma de suas palestras. Mas a solução dessa humanidade crescente é que nós aprendemos formas de convívio, de tolerância e de escuta como nunca houve na história. Quer dizer, o nosso grande desafio é lidar com o outro. Quando eu estudava na faculdade, na época da ditadura militar, a gente ouvia frases muito fortes que marcavam muito a gente. E uma frase foi do filósofo Jean-Paul Sartre, em que ele dizia: o inferno são os outros. Eu lembro que quando eu ouvi aquela frase, eu pensei assim: quer dizer que todo mundo só existe para me atrapalhar. Quando eu me confronto com pessoas do meu país, das mais variadas camadas sociais, das mais diversas maneiras de ser, e eu digo, nós somos iguais.
Nós estamos atravessando o barco da vida, cada um com os seus recursos, e esta pessoa tem o que me ensinar, eu tenho que ouvir dela, eu posso lhe dar algo, ela pode me dar algo. Mas nem tudo são só espinhos. Com uma sociedade diversa, eu, enquanto país, tenho culturas diferentes, habilidades diferentes, e tudo isso pode se converter em um bem-estar para mim. Quanto mais uma sociedade é diversa, mais dinâmica se torna a sua economia. O multiculturalismo estimula a gente a olhar múltiplas coisas, como por exemplo, como consigo valorizar minha cultura? Como valorizo esse caldeirão histórico que está presente no meu sangue? E vale lembrar que perdemos quando não misturamos as raças, quando não apreciamos a forma de se comunicar do outro, a forma de se vestir da outra, e por aí vai. A integração de muitas culturas enriquece o ponto de vista do indivíduo e ensina a gente a ser menos preconceituoso, mais empáticos e acessamos o novo de um outro grupo. E um breve comentário profissional. Equipes diversas inovam mais, pois antes de qualquer competência a ser desenvolvida, você desenvolve senso humano. Você se torna uma pessoa e um profissional melhor. Acessar novos valores, novos conhecimentos. Acessar e ser acessado. Aceitar e ser aceito. Faz parte do multiculturalismo. E quem diria, hein? Que naturalmente somos um país multicultural. O multiculturalismo não é um problema. Quando eu aceito que pessoas pensam, sentem e agem diferente, quando eu aceito origens étnicas, geográficas diferentes, quando eu aceito pensamentos e religiões diferentes, eu estou praticando o multiculturalismo. Apontar o dedo talvez não nos ajude a falar sobre isso, mas abrir os braços, ou melhor, abrir a mente, pode ser uma boa alternativa. Quanto mais eu me conheço, mais eu vejo outras culturas em mim. Tenha um mindset aberto. Queira aprender. Se permita aceitar e ser aceito. Aceite-se.